Olá, se você é desenvolvedor autônomo ou está pensando em abrir a sua empresa, você provavelmente deve ter a dúvida de contabilidade para desenvolvedores, certo? Pois bem, fique nesse vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber para abrir o seu CNPJ ou para saber se o seu CNPJ está dentro da regularidade. Quando alguém está pensando em abrir uma empresa, várias são as dúvidas que surgem. E uma das principais é com relação à contabilidade. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, a gente tem muita burocracia para ser atendida. E é uma coisa que normalmente não nos ensinam na faculdade. A gente não aprende sobre impostos, sobre empreendedorismo, sobre o que a gente precisa saber para abrir uma empresa. E é por isso que eu vou trazer nesse vídeo tudo o que você, desenvolvedor, precisa saber para abrir a sua empresa da melhor forma possível. Sempre que você for abrir uma empresa, você precisa definir 3 pontos principais. O primeiro deles é o tipo jurídico da sua empresa. O que significa isso? O tipo jurídico é o tipo societário da sua empresa. E aí a gente tem diversas opções hoje em dia. Tem a opção de MEI, microempreendedor individual, que no caso de desenvolvedor você não pode ser MEI. Eu vou deixar aqui em algum lugar outro card falando sobre isso, mas o MEI é um tipo jurídico legal, porém descartado para quem é desenvolvedor. Outro tipo jurídico é o empresário individual, porém, desde que foi criado um outro tipo jurídico que eu vou falar para vocês aqui, ele meio que caiu em desuso, porque a desvantagem do empresário individual é que os bens da pessoa física estão meio que misturados com os bens da pessoa jurídica, e em caso de processo, você pode ter problemas com os bens pessoais. Então, hoje em dia, o empresário individual não é a melhor opção para você que é desenvolvedor. O próximo tipo jurídico, esse sim, é o ideal para quem é desenvolvedor e não tem sócios. Ele é o SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal, ou seja, é uma empresa de um sócio só. Esse tipo jurídico foi criado em 2019 e desde então ele se tornou queridinho entre os empresários. Por quê? Porque esse tipo jurídico, sim, você tem a segregação do patrimônio pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Essa segregação não chega a ser blindagem patrimonial, porque blindagem patrimonial não existe. Mas são algumas camadas que a gente cria de proteção do patrimônio da pessoa física. Esse é um dos tipos. Existem outras camadas que a gente também pode criar, mas isso é assunto para outro dia. Então, se você é desenvolvedor, está pensando em abrir a sua empresa e não tem sócio, esse é o tipo jurídico ideal para sua empresa. SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Agora, se você tem um sócio, então o tipo jurídico apropriado é o LTDA, que é a Sociedade Limitada. Esse tipo jurídico também garante a sua segurança com relação ao patrimônio da pessoa física e ele permite que você tenha um ou mais sócios. Então, vai abrir uma empresa e vai ter um sócio, sociedade limitada é o tipo que você precisa escolher. Definido qual o melhor tipo jurídico para sua empresa, o próximo passo é a gente definir o porte dela. Em geral, a maioria das empresas que estão começando, elas vão começar com o porte ME. ME significa microempresa. Inclusive, os MEIs são considerados uma microempresa, tudo bem? É uma confusão que o pessoal faz, mas é sim considerada uma microempresa. A microempresa, ela vai ter um faturamento anual de até 360 mil. Então, se sua empresa pretende faturar até 360 mil em um ano, o porte ideal para ela é ME, microempresa. Além disso, a gente tem outros tipos de porte, como o EPP, que é empresa de pequeno porte, para empresas que faturam até 4 milhões e 800, empresas de médio porte que faturam até 300 milhões e empresas de grande porte que faturam acima de 300 milhões. Em geral, para quem está começando, quem está abrindo a sua empresa agora, o ME é o porte mais utilizado. Definido o tipo jurídico e o porte da sua empresa, agora vem a parte que o empresário mais quer saber, a tributação. A tributação nada mais é do que o quanto de imposto que esse empresário vai pagar. E para que ele pague o menor imposto possível dentro da lei, é preciso que ele escolha o tipo de tributação correta para a empresa dele. E nesse ponto aqui, é muito importante que você tenha um contador especializado na sua atividade. Por quê? Porque ele vai fazer um planejamento, um estudo tributário, onde ele vai definir para você qual que é o melhor regime e onde você vai pagar menos imposto. Caso você queira, aqui na Revolut Conte a gente tem um time de especialistas que pode te ajudar com esse estudo tributário. Basta você clicar lá no link da descrição e chamar um dos nossos especialistas. E antes de continuarmos a falar sobre tributação, eu quero convidar você a curtir esse vídeo e se inscrever lá no nosso canal. Continuando a falar sobre tributação, hoje a gente tem 3 tipos de regime tributários que são mais utilizados. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O lucro real, para quem é desenvolvedor, na maioria dos casos não compensa. Apesar de você tributar somente sobre o lucro, quando a gente fala de uma empresa de prestação de serviço, de desenvolvimento de sistemas, o lucro dessas empresas é muito alto. Então, em geral, o lucro real a gente já descarta para quem é desenvolvedor. Sobra, então, o Simples Nacional e o lucro presumido. Em qual situação escolher cada um deles? Se você está começando, seu faturamento ainda é
abaixo de uns 30 mil, em geral, o Simples Nacional é a melhor opção. Dentro do Simples Nacional, você vai pagar 15,5% de imposto. Porém, existe uma forma legal, e quando eu falo legal é de dentro da lei, que a gente consegue reduzir isso de 15,5% para 6%. Como? Através de uma estratégia de redução de impostos. Importante dizer que essa estratégia está dentro da legislação, então você não está infringindo nenhum tipo de lei e ela é permitida. Mais uma vez, a importância de ter um contador especialista no seu ramo de atividade para ele te ajudar a pagar menos impostos, tá? Então, o Simples Nacional, em geral, para quem está começando, é a melhor opção, mas o lucro presumido já é ideal para empresas que estão com um faturamento um pouco melhor. Dentro do lucro presumido, a gente tem um imposto entre 13,33% e 16,33%, mas para saber o valor exato do seu imposto e qual dos dois tipos de tributação compensa no seu caso, a gente precisa fazer um estudo tributário para a sua situação. E a pergunta que eu mais recebo de quem é desenvolvedor é: vale a pena abrir uma empresa? Em geral, vale sim a pena, porque o imposto que você paga dentro da pessoa física é muito mais caro do que esses que eu te passei da pessoa jurídica, porque lá na pessoa física você pode chegar a pagar 27,5% de imposto. Eu até fiz uma simulação aqui e vou trazer os valores para vocês, só para vocês terem uma ideia de como compensa. Se você tiver um faturamento em média de uns 10 mil reais por mês, você vai pagar de imposto entre INSS e IR em torno de R$ 2.500. Além disso, ideal é que você tenha alguém ali para cuidar do carnê-leão, que é a declaração mensal que precisa ser feita dentro da pessoa física. Então, você vai gastar em torno de uns R$ 2.600 se você fosse pessoa física recebendo esses 10 mil reais. Agora, dentro da empresa, dentro da pessoa jurídica, tendo esse mesmo faturamento de 10 mil reais, você vai gastar em torno de R$ 1.400. E aqui eu já estou considerando os impostos com aquela redução legal que eu falei para você de tributação e com a contabilidade. Ou seja, mesmo considerando o gasto de contabilidade que você vai ter na empresa, que na pessoa física pode até ser que você não tenha, ainda assim você tem uma economia de R$ 1.200 por mês se você escolher abrir uma empresa. Se você multiplicar esses 1.200 por 12 meses, dá para fazer uma bela de uma viagem, não dá? E por fim, a última coisa que a gente precisa definir é quais são as atividades que a gente vai colocar dentro desse CNPJ. Eu vou deixar aqui os mais comuns utilizados dentro dos nossos clientes que são desenvolvedores, mas eu vou deixar um card aqui com um outro vídeo que eu fiz explicando cada uma dessas atividades. Então, caso você queira se aprofundar mais e entender o que cada atividade faz, é só assistir esse outro vídeo. Por fim, se você é desenvolvedor e está pensando em abrir sua empresa ou não sabe se na sua empresa você está pagando o menor imposto possível, conte com a Revolut Conte, uma contabilidade especializada em desenvolvedores. Caso você queira entrar em contato com a Revolut Conte, basta clicar lá no link da descrição e chamar um dos nossos especialistas. Foi um prazer estar aqui com você e explicar um pouquinho do mundo de contabilidade para desenvolvedores. Te vejo no próximo vídeo.